E, cara, aparentemente aí, São Paulo sendo demitido, multa de 3 milhões de euros, cerca de 14 milhões de reais aí, É. mas... E eu quero saber de vocês um nome para esse Flamengo. Como diz o Paparazzo, quem tem a receita desse Flamengo aí? Que Adenor Bate. aparentemente o Tite é o mais cotado atualmente. Fontes dizem até que ele pode assumir agora já o Flamengo. Eu vou trazer aqui para você essa notícia, Boa. porque para dar a fonte certinha, Perfeito. que eu vi que foi Salário do informação do São salário Paulo do São é 1 Paulo. milhão e... É 2 milhões. 2 milhões de reais, mal. 2 milhões de reais. Aí. Ó, a fonte aqui do UOL, Bruno Braz aqui, jornalista do UOL. O Flamengo está tendo um problema para pagar a multa rescisória de São Paulo de 14 milhões. A diretoria quer dar aquela parceladinha marota, pagar aos poucos pro Careca, só que ele quer receber o dinheiro inteiro. Tá no direito dele. Ele é um péssimo treinador, mas, irmão, é trabalho. É trabalho, então... Combinado. Vamos fazer Combinado. uma matemática. Combinado não aqui. sai caro. Vamos fazer uma Isso aí. matemática Fala, aqui. mal. O microfone tá aberto? Tá. Ah, Vamos beleza. fazer uma matemática rápida aqui. Salário de 2 milhões por mês, certo? Ainda tem a comissão, não sei o que, vamos botar no máximo 3. Eu acho que a comissão já é Não, inclusa mal. nesses Eu acho que 2 esses milhões. 2 milhões é pra todo mundo. Então, mas vamos Isso, trabalhar isso. no pior cenário possível, 3 milhões. Ó, a gente tá em setembro. Obviamente ele vai receber setembro. Setembro, outubro, novembro, dezembro. 4 meses. Vai. 3, 6, 9, 12. 12. Então assim, se ele ficasse afastado, que seja, do Flamengo até o final do ano, ele ia ganhar 12 milhões. A diretoria vai pagar 14. 2 milhões. Mas o contrato dele só acaba em 2024. Ah, tem isso? Você quer Acaba no final do ano. Você quer até o final do pô. ano. Não. Não, vai Acaba ficar. em, Então falei merda. acaba em 2024, quando tem mais um ano de contrato aí. Entendeu? Por isso que a diretoria tá correndo atrás de... Isso, e o que eu tava dizendo, aqui eu achei que a fonte da UOL Esportes, por projeto a longo prazo, o Tite aceitaria trabalhar no Brasil já em 2023, mesmo com a temporada perto do fim. O Flamengo está interessado nisso, porque o Tite já tinha dito que só assumiria algum time na temporada no início, né? 2024, ele aceitaria assumir um time, o Flamengo estava interessado já nele. As fontes já diziam que já tinha iniciado a conversa, mas agora o Flamengo já quer o Tite de imediato para assumir o time logo agora. Vocês acham que é um nome ideal? Eu, particularmente, na época, quando o São Paulo veio pro Flamengo, também rolou a discussão de Tite versus São Paulo. Antes de ser acertado o São Paulo, eu sempre dizia que eu preferia o Tite, que eu achava que o Tite deveria vir, não o São Paulo. Eu lembro que Exatamente. essa ideia. Eu falo, pô, eu quero o Tite no Flamengo. Eu continuo querendo, eu acho que o Tite é um ótimo nome pro Flamengo. Eu acho que o Flamengo, ao invés de inventar, fazer essas apostas malucas de Carvajal, ou trazer algum outro nome maluco, esses gringos aí que o Flamengo gosta de trazer, que só deu certo mesmo com o Jorge Jesus, eu prefiro apostar aqui no Tite, que é um cara que vai organizar a casa, mas eu quero deixar claro também, não adianta trazer só o Tite. Ah, vai trazer o Tite. Eu acho que tem que reformular o departamento de futebol e trazer nomes de confiança para trabalhar junto com o Tite. Não adianta trazer o Tite e deixar Marcos Braz, deixar Fabinho, deixar Bruno Spindler, deixar Juan lá fazendo nada, deixar essa galera toda, porque o Tite não vai... O Tite não vai comandar o futebol, vai comandar o time. Mas o Tite tem que ter um comando de futebol, sabe? Ter uma estrutura para trabalhar a longo prazo. Assim como o Ramon Dias vem sendo no Vasco, né? Sim, isso, exatamente. Aí eu queria saber de vocês estão de acordo com o Tite no Flamengo? Vocês acham que tem outro nome? Porque pintou aquela especulação. Cara, é impressionante. O Flamengo tá em um momento ruim, vai demitir técnico? Tudo ocorre pro Jorge Jesus ficar livre no mercado. É bizarro isso que acontece, é impressionante. Sempre volta esse fantasma desse velho maldito do Jorge Jesus, que agora o Neymar quer demitir o cara, o Neymar quer chutar ele do Al Hilal, e aí vai ficar livre no mercado. Ele falou que é mentira, Neymar. Ah, beleza, pode. O Neymar é mentiroso também, vai acreditar em quem? Você acredita no Neymar, pô? Ai, meu Deus. Pô, o Neymar, o cara que trai, pô. Pô, sacanagem. Mas eu quero saber de vocês, porque eu não quero o Jorge Jesus de volta. Eu não quero ele de volta. Eu prefiro o Tite. Ainda mais que o Jorge Jesus já fala muita besteira. Ah, tem a receita, Paparazzo. Beleza, Paparazzo. Vai dormir, Paparazzo. Mas enfim, eu quero saber de vocês. Cara, quem vem que começa a falar, Tite é o nome? Cara, pra mim, Tite é o nome, tá? Até porque eu acho que treinador por treinador, o Tite é melhor que o Jorge Jesus. Se a gente for pegar Cara, muito melhor, muito melhor. Eu acho que pra mim não tem nem comparação. O Tite vem sendo muito mais constante do que o Jorge Jesus na carreira dele. E se a gente for pegar alguma referência do Tite,
A gente tem a seleção brasileira, que em determinado momento jogou muito, muito, muito bem, depois deu uma queda. Mas a gente tem aquele Corinthians de 2015, cara, que praticava um futebol muito, muito, muito bonito. Aquele time do Corinthians, se eu não me engano, terminou o Campeonato Brasileiro sendo campeão. O empatite? Sendo campeão, com a melhor defesa, com o melhor ataque. Acho que teve, a maioria das coisas boas foram relacionadas àquele Corinthians do Tite. Não vejo o Tite retranqueiro, igual essa galera gosta de falar. Não, o Tite é retranqueiro, que não sei o quê. Mas eu acho que pro Tite dar certo no Flamengo, tem que haver uma adaptação. Eu acho que isso a gente pode ver no vídeo que ele analisa o Flamengo do Jorge Jesus, numa coletiva de imprensa, onde ele fala que o Jorge Jesus usava o modelo funcional, que o ataque não era tão posicional assim, diferente do que ele vem fazendo nos últimos anos na seleção brasileira, tá? É bom deixar isso claro aqui. Até 2017, mais ou menos, o Tite usava muito o jogo funcional na seleção brasileira. O que é um jogo funcional? O jogo que não é posicional, que é o que o Tite vinha fazendo nesses últimos anos da seleção brasileira. Esse jogo funcional é um jogo de mais liberdade, é um jogo que os jogadores conseguem se associar mais, é um jogo igual ao Flamengo de 2019, um jogo livre, um jogo quase que responsável no bom sentido. Eu acho que o Tite tem essa capacidade, tem essa bagagem, já fez isso antes. E eu acho que outra coisa interessante é que o Tite ele é um treinador meio camaleão, cara. Eu gosto que o Tite consegue se adaptar a diversos cenários. Então, da mesma forma que o Tite consegue fazer um time que propõe muito bem o jogo, ele consegue fazer um time muito competitivo, mas igual ao Corinthians que enfrentou o Chelsea, por exemplo. Foi um time que claramente ficou jogando de forma reativa, mas que fez o que era proposto naquele momento, que era vencer o título, mesmo com 1-0 chorado. Então, cara, pra mim é o nome, tá? É o nome. Eu acho que ele fica naquela discussão de melhor treinador brasileiro da atualidade, entre ele e Diniz. Mas eu acho que se a gente for analisar, friamente mesmo, eu acho que ele ainda é o melhor. É um treinador que evoluiu muito, né, cara, dos últimos anos pra cá. Fez um bom trabalho na seleção brasileira, tá? Apesar de o Brasil não ser campeão da Copa do Mundo, mas fez um bom trabalho. Fez. Pô, e o Gadiardo, mané? Cara, eu acho que é a aposta maluca. Acho que não vem não, mano. Cascou até caiu, mané. Eu acho que isso aí, Gadiardo, aposta maluca. Cara, eu vou te falar, eu não entendo muito qual é a do Gadiardo. E eu acho superestimado. Não acho que ele seja superestimado, mas eu acho que ele tá na cabeça dele, que ele quer ir pra Europa treinar um time do primeiro escalão, né? Porque, se eu não me engano, rolou uma proposta pra ele do Villarreal, se eu não tô enganado. Mas era algum time espanhol de segundo escalão, assim, que ia ser um time bom pra ele começar na Europa. E ele simplesmente negou, cara. Negou. Acho que na cabeça dele... Eu vi uma. Eu acho que era o Barcelona de vez. Eu acho que era Lyon ou Marseille, um desses dois. Então, sempre são esses times, assim, de segundo escalão da Europa. E que eu acho, particularmente, que ele tem nível pra treinar. Só que eu acho que ele não tem nível pra pegar o Barcelona, o Real Madrid de vez. Eu acho que é um bom treinador, mas não acho que seja o momento pra ele. O Flamengo já tá muito nessa barca de treinadores estrangeiros, dando murro em ponta de faca. Eu, particularmente, gostaria que tivesse um treinador bom brasileiro. E aí a gente tem 3 nomes pra mim, tá? Que eu acho que daria certo. O Tite, o Dorival Júnior, que já deu certo, e eu acho que o Fernando Diniz ia encaixar como uma luva nesse elenco do Flamengo também. Então, enfim, é um treinador que acho que combina com as características. Mas eu ainda fico com o Tite. Fechado contigo. Perfeito. E tu, Vini? Cara, eu acho que, Gadiardo chegando, ele vai ter que se adaptar. Eu só citei o nome dele porque foi um dos nomes cotados, né? E tal, nesse ano do Flamengo, no começo do ano, quando tava para chegar o Vitor Pereira ainda, e também depois, quando chegou o Sampaoli. Mas eu acho que o Tite é o melhor nome, porque, primeiro, pela nacionalidade, o Tite é brasileiro e tal, acho que teria aquela adaptação, mas por mais que não seja difícil se adaptar ao Flamengo, até porque pelo elenco, pelo CT, qualidade de tudo de primeiro mundo e tal, acho que não é difícil se adaptar ao Flamengo, né, e tal. Mas eu acho que o Tite é o melhor nome porque é um cara que vai conseguir implantar melhor suas ideias, sabe? Eu acho que é um cara que já é conhecido, respeitado, todos ali dentro do elenco. É um cara que jogou 2 Copas com a seleção brasileira e se diz, né, daquela meio que polêmica e tal, de que o Tite não leva o Gabigol. Mas, só que eu acho que isso é coisa do passado. Eu também acho. Até porque muito se falava do Rogério Ceni, né, de ser um técnico que queimava jogador, e ele dentro do Flamengo foi um ótimo técnico, tal que todo mundo gostava dele, né? Quando o Rogério Ceni enfrenta o Flamengo, quando enfrentava pelo São Paulo, ou então quando enfrentava pelo Fortaleza e agora contra o Bahia, sempre que tá enfrentando, sempre tem aquele carinho, aquele abraço com os torcedores, de se cumprimentar, de ir lá dar um abraço e tal. Eu falo, não sei lá.
e tal. Então, tipo, você vê que, tipo, são polêmicas que a imprensa, às vezes, acaba lançando, que são coisas existentes, sabe? Então, eu acho que o Tite é o melhor nome para assumir o Flamengo. Pelo currículo, entendeu? E também pelo respeito que ele impõe. Eu acho que é um cara que... Tirando as coletivas de 50 minutos, né, do Tite, eu acho que tem muito a agregar pro time do Flamengo, de verdade.